Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus, que está nesse ambiente, possa também se estabelecer em nossos corações. E para a nossa ambientação, nós vamos ler o livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a lição de número 150. Não tenha medo de proclamar. Ando com a cabeça levantada, não por orgulho, mas por fé. Tenho os passos firmes com esperança no peito. Falo com justiça, respeito a todos. Vejo-me com plena saúde e espírito alegre. Acredito em mim, na minha capacidade, no poder de Deus e estou na direção de um grande bem-estar. Não fico recuado, amuado, como se fosse desprotegido e infeliz. Não impressiono com dificuldades. Ponho a inteligência a funcionar. Aprendo a manejar a minha força e bendigo os dias e as oportunidades. O pensamento positivo faz o gênio. Vamos então orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais mentores desta casa, é com imensa gratidão, Senhor, que aqui estamos nesta casa, de luz e de caridade, para mais uma noite de estudo. Que todos nós, Senhor, que aqui estamos encarnados e desencarnados, aqueles que não puderam chegar, recebam, Senhor, o bálsamo, a energia desse templo sagrado. E que a nossa irmã que fará o estudo da noite seja envolvida pela espiritualidade, pelo seu benfeitor, para que possa trazer para cada um de nós aquilo que precisamos ouvir. Mais uma vez, Senhor, só temos a te agradecer, hoje, agora e sempre. Nós teremos agora a divulgação da obra espírita, que vai ser através de um vídeo com a nossa irmã Érica. Olá, pessoal, tudo bem? Muita paz e alegria. Eu vim divulgar para vocês uma obra espírita, Filho de Deus, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Esse livro é a primeira edição que está aqui na minha mão, é de 1997. Olha quanto tempo faz, mas ele é muito atual. Eu estava pesquisando uma palestra sobre o André Siqueira, que é o coordenador nacional da comunicação no nosso Brasil. E aí eu encontrei uma palestra dele falando sobre lei de adoração. E ele começa exatamente com esse livro aqui, que é um livro que eu amo e aprendi muito com ele. E eu falei, não é uma mera coincidência, eu preciso divulgar isso daqui para todo mundo. Então, Filho de Deus é uma obra que vai falar do nosso Pai, do nosso Criador. Aquele que, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, que é Deus? E os Espíritos respondem, causa primária de todas as coisas. Mas, dentro disso tudo, Deus criou a lei de amor. E por causa do seu amor, nós estamos aqui. Por causa do seu amor, ele enviou Jesus como nosso guia e modelo para chegar até ele. Então, nós temos essa obra aqui que vai falar. Joana de Ângeles, na introdução, ela coloca, uma das coisas ela coloca. Este pequeno livro foi escrito para as tuas horas difíceis, os teus momentos de dubiedade, ou seja, de dúvida, e de fraqueza, que todos de alguma forma experimentamos. Então vejam que até ela já experimentou um dia. A gente acha que não, mas sim. Em suas páginas encontram-se oportunas diretrizes, que certamente o caro leitor já conhece, mas que recordamos de modo a levantar-te o ânimo, impulsionando-te ao prosseguimento da luta. E aí, o que o André Siqueira falou? Que logo no primeiro capítulo, ela coloca um poema chamado Um Recanto Seguro. Há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar a Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa,
uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento, a magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda criatura um recanto seguro, que se alcança através de um desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve a Deus e o seu amor está mais próximo e mais envolvente. Ótima leitura para vocês! Nós agradecemos a nossa irmã Érica e nós chegamos agora no momento mais importante da noite, que é o nosso estudo. E hoje o estudo está a cargo da nossa querida irmã Denise Rodrigues. A instituição que ela frequenta é o Grupo Espírita Missionário da Luz, mas eu vou abrir um parênteses aqui, isso. Porque na realidade ela só é 50% do Grupo Espírita Missionário da Luz. É isso aí. Os outros 50%, ela é daqui do céu. E nós fazemos muita questão e muita gratidão desses 50%. Então, ela é metade lá, metade cá. Tá? Mas o Grupo Espírita Missionário da Luz funciona na Rua do Fomento 600, em Santa Cruz. E hoje nós estamos encerrando o 4º mês do nosso projeto educativo doutrinário, que é o PED, que tem como título central A Fé Ativa Construindo uma Nova Era, e nós estamos no ano 2, e hoje o tema será Lei de Adoração. Vibremos com a nossa irmã. Boa noite a todos, muito obrigada pela oportunidade, e a gente traz aqui um abraço lá do Grêmio para essa casa. Obrigada pela oportunidade. O tema da noite de hoje é Lei de Adoração, do Livro dos Espíritos, 649 até 673. Então, são 24 perguntas, gente. Não tem como 24 perguntas em 50 minutos. Porém, a gente tentou fazer um resumo das coisas que são básicas dos assuntos, para a gente tentar desenvolver da melhor maneira possível. Como se fala de adoração, nós somos movidos à música, não tem jeito, né? E para esse momento inicial, eu trouxe uma música porque a gente fala de adoração e nós vamos entender o que é, tentar colocar como se dá essa adoração. Então, só um instantinho, Alexandre. Nós chegamos aqui com os nossos problemas, com as nossas cabeças, pensando em um monte de coisa. E inicialmente a gente vai colocar uma música e eu gostaria assim que todo mundo tentasse dar leveza ao seu pensamento, pensasse assim, interiorizar a mensagem, a melodia linda e permitisse que a música ela tocasse lá dentro, para que a gente percebesse o quanto que essa mudança, essa perspectiva externa que vai nos envolvendo, que vai nos acalmando, que vai nos permitindo leveza, que vai nos energizando, quanto que a música tem esse poder. E essa transformação, quanto que ela é importante, mas depois nós vamos ver isso. Então, não vamos assistir por assistir, vamos assistir tentando refletir e permitindo que essa melodia toque nosso coração. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez
vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Linda, né? E ao longo dessa percepção, a gente, como a música nos envolve e nos dá um refrigério para o nosso pensamento, para a nossa alma, para as nossas reflexões, quanto que isso é importante na nossa vida. E nós vamos falar de adoração. E adoração, a gente precisa entender o que é isso, né? Na pergunta 649, a pergunta é: em que consiste a adoração? A resposta dos espíritos é a elevação do pensamento a Deus. É pela adoração que a alma se aproxima dele. Então, nós só conseguimos adorar a Deus, nos aproximar de Deus, através do momento de que a gente para, que a gente reflete, se permite essa leveza, esvaziar a nossa mente dos nossos problemas e nos energizar para que possamos nos conectar com o alto. Essa leveza do pensamento. A adoração está na lei natural, pois resulta um sentimento inato do homem, assim como a divindade. Quando eu li essa pergunta, até lembrei de quando a gente era da mocidade, que quando se falou sobre isso, né, se a gente pegar uma criança e colocar ela numa ilha, ninguém falar sobre lançar nela a ideia de Deus. Mas ao longo do tempo da existência dela, que ela for percebendo todas as coisas ao seu entorno,
ela vai fazendo a reflexão de quem foi que criou isso, de algo além, muito superior à sua constituição, tenha formado tudo aquilo, todo o seu entorno, o dia e a noite, a chuva, toda a beleza, toda a sincronia da natureza, de tudo que está no entorno dela, o ser começa a pensar, ele não tem capacidade para criar aquilo, de onde que aquilo surgiu? E é exatamente esse pensamento que nós vamos, que a lei de adoração, ela nos permite fazer essa reflexão. O homem, reconhecendo a sua fraqueza, se curvou diante de suas limitações e da ideia de um ser supremo. Então, ele percebeu que ele não tinha condição de criar tudo aquilo que estava no entorno dele. Então, que devia ocorrer algo muito maior, muito superior para aquela construção do ambiente que ele estava. E por esse motivo, todos os povos foram criando a ideia de divindade. Ninguém lançou essa ideia por acaso, de divindade, de adorar algo que era superior. Embora essas concepções de Deus, da existência de Deus, de uma divindade, ela para os povos, elas tinham, ao longo do tempo, elas tinham concepções diferentes. Nos primórdios, a ideia de Deus estava condicionada a tudo que era sobre-humano, tudo que não era compreendido pelo homem. Ele não compreendia o entorno e ele começou a pensar nesse Criador. E de maneira diversificada lhe rendiam louvores e o adoravam, segundo suas formas de percepção, ainda muito rudimentares e muito primitivas. Eles adoravam do jeito que eles podiam, do jeito que eles entendiam, porque eles não tinham condição nenhuma de maiores entendimentos. E assim surgiu o pensamento politeísta. Pensamento politeísta é pensamento de vários deuses. Tudo que lhes parecia ultrapassar as proporções da inteligência era para o homem uma divindade. Ele não conseguia entender a chuva, o sol, a lua, os fenômenos da natureza. Ele não conseguia que de repente não tinha nada em determinado local, de repente uma semente germinava, daqui a pouco tinha uma árvore ali que ia crescendo. Como que aquilo acontecia? Ele não entendia. Então você imagina a cabeça do homem naquele momento, totalmente primitivo. E ainda temos a gente ainda tem a ciência de que nós somos, na constituição desse planeta, na constituição dessa orbe, aqueles espíritos que chegaram aqui inicialmente, muitos exilados de Capela tinham os espíritos primitivos e tinham os exilados de uma outra orbe que não estavam conseguindo alcançar a condição moral. E que vieram para cá e com aquela ideia da terra prometida, com aquela ideia de um Deus, de um ser superior, e que chegaram aqui e tinham aquelas indagações no seu íntimo. Não sabiam explicar, mas eles tinham essas indagações no seu íntimo. Eles pareciam ultrapassar as proporções da inteligência, que era um homem, que era para o homem uma divindade, o conduzindo à crença e adoração de vários deuses, onde cada divindade comandava uma força da natureza, o sol, a lua, o trovão. Sendo assim, diante do pensamento ainda tão primitivo e desprovido de qualquer senso moral, sacrificavam com a intenção de agradar aos deuses. Eles observavam a natureza, eles observavam todas essas questões que eram de uma magnitude muito grande em relação às condições deles e vinha na cabeça deles que algum ser criou aquilo. Então ele começou a agir de acordo com as suas próprias concepções, mesmo sendo aquele ser muito embrutecido, muito primitivo. A maneira dele pensar em sacrifício foi a maneira com que ele agia diante do grupo dele mesmo. Ele interagia com o seu grupo quando alguém fazia alguma coisa, mesmo ele sendo aquele ser primitivo, fazia alguma coisa que o agradava, ele ficava feliz e mantinha uma interação com aquela pessoa, seja lá como for. Se a pessoa caçasse, dividisse com ele aquela caça, se o que ele fazia, que ele se sentia beneficiado, ele interagia com aquelas pessoas. Então ele pensou, se tem um ser supremo, um ser superior, algo muito maior, que criou tudo isso que está no meu entorno,
eu tenho que interagir com ele de alguma maneira, eu tenho que agradá-lo de alguma maneira, segundo as convicções dele, aquela mente ainda muito primitiva. Ele veio a ideia do sacrifício. Ele começou a sacrificar. Mas o sacrifício desse homem primitivo não era o mesmo sacrifício que a gente tem a conotação de hoje. Que o sacrifício daqueles que pensavam daquele momento era com a intenção de agradar os deuses. Não era por maldade, era a intenção de agradar aos deuses. Sacrificar diante das suas próprias perspectivas. Quando alguém fazia alguma coisa, caçava, seja lá o que for, que o agradava, ele ficava feliz e tinha uma interação. E tinha um medo do trovão, tinha medo dessas questões todas. Então, interagir com aquele ser superior, com aquele que ele foi dando a ideia da divindade, era para ele uma maneira de interagir e de se proteger. Não compreendiam Deus como uma fonte de amor e bondade. A humanidade ainda não tinha o discernimento do bem e do mal. Ela não tinha essa compreensão. No entanto, o que importava para Deus sempre foi a intenção. Porém, jamais, mesmo assim, havendo entendimento de que eles eram aqueles seres primitivos, em nenhum momento o sacrifício a qualquer ser agrada a Deus. Mas, como nós vamos entender à frente, que o que vale para nas nossas atitudes da nossa vida são as intenções com que nós executamos o nosso dia a dia, até na nossa maneira de pensar. Aí, levando o desenvolvimento do estudo para esse lado, nós vamos chegar até o tempo de Jesus. Na passagem de Jesus pelo templo, Jesus saiu de Betânia, subiu rumo a Jerusalém, que era aproximadamente 3 quilômetros, com o fim de ir ao templo, porque era Páscoa, que era a confraternização em relação à libertação dos hebreus. E lá foi erguido um grande templo em Jerusalém. E Jesus foi para lá, mas Jesus era um ser extremamente evoluído, governador do planeta. Jesus já sabia de tudo que ele ia encontrar lá. Jesus não foi pego de surpresa, de jeito nenhum. Jesus sabia que ele ia encontrar lá, que ia encontrar aquele templo imenso. E Jesus saiu de Betânia, que em Betânia moravam alguns amigos, Lázaro morava alguns amigos, e Jesus foi lá, se preparou e subiu. O caminho de Betânia para Jerusalém era um caminho bem, bem difícil, que era tipo uma trilha montanhosa. Eu fazendo essa pesquisa, eu vi uma coisa muito interessante, que Betânia, ela significa, no dicionário hebraico, ela significa uma cidade de aflição. E Jerusalém significa a cidade da paz. Então Jesus saiu daquela cidade que era considerada Betânia era considerada cidade da aflição, cidade dos pobres e dos figos, parece que lá tinha muito figo. E Jesus foi por aquele caminho difícil das montanhas rumo a Jerusalém. Aí tem até uma outra reflexão que a gente pode fazer, que para sair da aflição, para chegar à paz, a gente tem que passar por muitas dificuldades e temos que vencer, ser resiliente para chegar até a paz. Mas voltamos ao nosso assunto aqui. Quando Jesus chegou lá no templo, ao chegar lá, ele viu os vendilhões, vendendo os animais para sacrifício, que essa concepção já havia sido abolida, vendendo os animais para sacrifício, viu aquele templo magnífico, enorme. Aí Jesus deve ter falado, nossa, tem necessidade disso? Poderiam ter feito caridade. E cada porta do templo, ele era voltado para uma casta. Se uma pessoa mais humilde entrasse numa porta que era determinada para uma casta superior, aquela pessoa poderia até ser sacrificada também. Quando ele chegou na área externa do templo, imagina, gente, Jesus viu aquelas pessoas comercializando os animais para vender, para agradar a Deus. Cheiro de sangue, balbúrdia,
O templo com aqueles átrios, aonde tinham aquela parte das mulheres separada, das pessoas da nobreza, dos pobres, tudo separado, e um comércio de sangue do lado de fora. Imagina o que Jesus deve ter feito. No filme que eu assisti lá quando era criança, a gente via Jesus chegou lá e quebrou tudo. E eu falava assim, meu Deus, mas isso não é papel de Jesus. Jesus não pode ter feito isso. Sair quebrando tudo. Isso não é, isso somos nós. Jesus não. Ai, que bom que existe essa doutrina que a gente vai crescendo, vai fazendo mocidade e vai estudando. E a gente vai percebendo que Jesus viu aquilo tudo e falou, meu Deus, eu falo tanto para eles, mas eles não adianta, está difícil deles entenderem. E Jesus passivamente falou com eles que o templo que eles tinham que cultuar não era aquele templo gigantesco, era o templo que está no interior de cada um de nós, esse templo do amor, de vencermos as nossas próprias mazelas, de adorar a Deus, ela transcende todas aquelas questões físicas, aquelas questões materiais que o homem daquela época já estava aprisionado a esse conceito da matéria. E Jesus falou das coisas interiores, que até hoje eu acho que a humanidade ainda não entendeu. E Jesus falou que não precisava de nada daquilo. E toda essa passagem de Jesus, dele ir até o templo e falar sobre isso, Jesus sabia de tudo que ia acontecer. Mas ele precisava de deixar o recado dele para a humanidade. Então foi extremamente necessário para que hoje, dia 30 de julho de 2026, esse tempo todo após a sua chegada aqui, estivéssemos nós aqui falando sobre essa passagem dele lá há 2026 anos. Então, e que nós possamos fazer essa reflexão, que nós ainda não aprendemos isso o suficiente. Sendo assim, precisamos interiorizar essa ideia de que não precisamos de cultos exteriores. Adorar a Jesus transcende essa questão do externo. Ela não precisa de grandes templos, não precisa de imagens, não precisa de oferendas, de fervor, de gritos para sermos ouvidos por Deus. Não precisamos nem mesmo de falar. Nós alcançamos Jesus, nós alcançamos a espiritualidade, nós alcançamos Deus através do nosso simples sentimento de adoração, da nossa conexão com Deus, dessa leveza que nós precisamos dar à nossa psique, ao nosso entendimento, esse refrigério para que possamos nos conectar. Que nem o rádio da nossa casa, a televisão, a internet, quando a gente precisa de ir lá se conectar, às vezes fica difícil de conectar, né, a televisão. Antigamente tinha aquele botão que a gente ficava passando aquelas listinhas, lembra? Aquela antena que a gente ficava, vira para lá, vira para cá. Hoje a tecnologia a gente já passou por isso. Mas nos nossos pensamentos, como é que nós estamos? Essa sintonia com Deus. Como é que nós estamos? Será que a gente ainda precisa disso? Como é que nós estamos fazendo essa conexão com Deus? Através da palavra que a gente lança ao ar, ou a gente interioriza tudo que a gente fala, tudo que a gente ouve e faz uma reflexão com o fim de nós, para que nós pudéssemos melhorar, para que nós pudermos refletir e fazer um caminho diferenciado. Aconteceu uma vez comigo de eu encontrar com uma pessoa que nós estávamos conversando, ela falou, você é evangélica? Eu falei, não, eu sou espírita. Espírita como? A pessoa que fosse um bandista. Eu falei, não, eu sou... Aí, gente, as pessoas têm que entender, para entenderem, as pessoas falam mesa branca, Kardec, aí as pessoas entendem que é espiritismo, né? As pessoas só entendem assim. Aí eu peguei e falei, isso aí não presta não. Eu fui numa palestra, eu estava cheia de problema, fui um dia que me chamaram, cheguei lá. Chegou lá, todo mundo sentado, todo mundo calmo, uma pessoa fica falando lá, aquele passe assim que coloca a mão lá, isso aí não tem força não, Denise. Aí eu falei, se você já vai com esse pensamento, realmente não tem. Porque a gente precisa entender de que as pessoas querem o milagre, elas não querem ter o esforço para interiorizar e se esforçar para entender.
as questões de Deus, as questões que estamos aqui para evoluir e que precisamos interiorizar que Deus nos permitiu essa existência para que nós evoluíssemos. E para evoluir, a gente tem que arregaçar a manga e trabalhar. E esse trabalhar não é Denise chegar aqui e fazer aquela faxina e estar aqui, e terça-feira lá, que eu até quero fazer isso também, tá? Eu quero fazer essas grandes coisas, mas como é que está esse nosso templo interior? Como nós estamos adorando a Deus de fato, se nós pensarmos o que nós estamos fazendo de fato aqui dentro de cada um de nós? Como que nós estamos lidando com a maledicência, com a usura, com a vaidade, com a nossa arrogância, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, quando a gente fala alguma coisa que a gente não deveria ter falado, como que nós estamos refletindo nesse nosso templo interior que ninguém vê? Todo mundo é bonzinho, mas como nós estamos trabalhando aqui dentro, que é exatamente esse templo, é essa adoração que Jesus espera de cada um de nós para com Deus. O tempo passou, lá do homem primitivo, daquele homem que adorava com sacrifício, a Jesus, e chegamos à humanidade. Nos dias de hoje, a humanidade ao longo da história conseguiu alcançar a percepção de um único Deus. Ai, que bom, acabou aquela ideia politeísta. Acreditamos agora só em um único Deus. Então tá tudo ótimo, a gente já sabe que existe um Deus que é o Pai, que é o Criador. Mas o homem ele tem que arrumar alguma coisa para complicar essa percepção. Então, ele pensa que a minha religião ela é melhor do que do outro. Então ele tem que arrumar alguma coisa para diferenciar, para criar um atrito. Então, em nome desse Deus que o homem adora, existem as grandes guerras santas. Que, gente, quando eu era pequena, no Jornal Nacional com Cid Moreira, acho que todo mundo aqui lembra de Cid Moreira, já falava dessas guerras santas lá no Oriente. Eu era pequena e hoje eu vou fazer 60 anos. E até hoje, aquele povo ainda está brigando por conta da terra prometida, por conta de guerra de terra, por conta do Deus que cada povo acredita. E até hoje, o homem, por conta de não ter interiorizado que essa adoração a Deus, que esse Deus maior é esse Deus interior, e que nós não somos donos de nada, nós estamos aqui a caminho, rumo ao nosso progresso. Mas o homem ainda não entendeu isso e continua brigando, não mais sacrificando os animais, mas sacrificando uns aos outros, em nome de Deus, em busca daquela terra santa. Eles ainda não entenderam a mensagem de Jesus, 2026 anos. Precisamos compreender que a ideia de adoração a Deus acompanha os ciclos da evolução do homem. A ideia de adoração a Deus acompanha os ciclos da evolução do homem. Quanto mais vamos interiorizando essa concepção sobre a grandeza de Deus, mais iremos nos libertando desse sentimento, desses sentimentos negativos, e vamos aperfeiçoando a nossa forma de adorar. É imprescindível compreender que a mensagem de Jesus, quando disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. Gente, como é que eu vou adorar a Deus se uns nascem numa casa, num casebre com muitas dificuldades, outros nascem numa casa farta, nos palácios. Uns nascem perfeitos, outros não. Então, são tantas condições diferentes, porque se a pessoa faz uma reflexão e não tem essa percepção de Deus como esse Pai de amor, como é que vai adorar esse Deus que bota seus filhos em condição tão diferente? Que pai é esse? Porque eu tenho meus 2 filhos, dentro da minha imperfeição, nós procuramos dar aos nossos filhos as mesmas condições, sendo que um quer estudar, o outro arrasta. Mas ele vai chegar a algum lugar. E assim somos nós, assim é a humanidade. Mas nós temos sempre que ter essa percepção e continuarmos adorando a Deus, acreditarmos na bondade de Deus, nesse Deus que é um Pai de amor,
porque Ele nos dá essa oportunidade, porque nós estamos aqui diante da nossa invigilância do nosso passado. Então a doutrina espírita ela é maravilhosa, que ela nos permite ver essa adoração não como uma fé cega. Ela nos permite essa fé que nos faz refletir. Porque Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. E que moradas são essas? Que Pai é esse? Então, as muitas moradas na casa do meu Pai é o universo, é o infinito. Que nós estamos aqui apenas numa salinha de aula pequena. Então, a gente, através dessa mensagem de Jesus, a gente entende a existência de Deus, que Deus é um Pai de amor supremo, a imortalidade da alma. Nós estamos aqui hoje, eu, Denise, com esse corpício, filha de Dona Nancy, graças a Deus, e de seu Valdir, nasci em Santa Cruz, e estou aqui a caminho da minha evolução. E vamos seguindo. Mas que a Denise, de um tempo atrás, quando criança, eu até falei isso um dia desse, quando eu vi aqueles anúncios da Sadia, do Natal, quando a gente era criança, nós vivíamos em muita dificuldade. E eu vi aqueles natais, eu falava assim, nossa, eu não queria nascer nessa família, eu queria nascer numa família rica. Porque eu não tinha o entendimento que depois a doutrina vai nos aperfeiçoando e a gente vai dando norte, vai clareando e a gente entender que eu estou na casa certa, eu estou na família certa, com uma mãe maravilhosa. E como que eu poderia adorar a Deus quando eu era criança se eu não tivesse essa mãe maravilhosa que ia me doutrinando, aos pouquinhos ia me falando desse amor e das possibilidades que Jesus nos apresenta? Então isso foi muito fundamental para que hoje eu acho que a Denise que nasceu e a Denise que vai ainda com muitas amarras, com muitas coisas a serem libertas, já está um pouquinho mais perceptível aquilo que eu tenho que melhorar. Porque a gente já entende todas essas questões. Ainda não temos condições para entender a magnitude de Deus, mas estamos diante de um universo como uma criança que inicia na vida escolar, nos primeiros ciclos. Inicialmente precisam de coisas concretas para assimilação e aos poucos vão interiorizando o desconhecido. E o conhecimento nosso, ele parte lá daquele homem primitivo que tinha, para agradar a Deus através da observação, achou que havia uma divindade e queria interagir com essa divindade fazendo os sacrifícios, e o homem foi evoluindo até chegarmos os dias de hoje. E nós ainda estamos aqui que não conseguimos entender muitas coisas. A condição nossa, física, o nosso raciocínio, não tem nem capacidade para assimilar o que é Deus. A gente não tem capacidade para isso. Que é igual uma criancinha que você está lá no maternal e você dá álgebra para ela. Ela não vai entender. Assim somos nós. Mas nós já estamos sensibilizados, já estamos com essa sensação de adoração a Deus, tendo a certeza dele ser esse Criador. Aí, na pergunta 653, Kardec pergunta aos espíritos: a adoração tem necessidade de manifestação exteriores? Aí os espíritos respondem: a verdadeira adoração, ela está no coração. Em todas as nossas ações, imaginai sempre um Senhor que nos observa. Gente, quando minha mãe falava isso, eu ficava assim, imaginando, gente, que tinha lá um ser que ficava olhando a gente, tipo o Big Brother de hoje. A gente não entendia, mas que bom que hoje a gente entende que nós temos um chip, que é a nossa consciência. E que tudo fica registrado ali. Quando nós fazemos alguma coisa errada, que nós botamos a cabeça no travesseiro, o registro vai lá e ativa. Tum, 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 tum. Você errou. Poxa, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu deixei de fazer? Ou por que eu fiz? Eu poderia ter pensado. Então é esse chip, é esse pensamento, tá? Que está aqui nada em cada um de nós. Essa ideia de Deus, essa ideia da nossa consciência, que todos nós hoje já temos a certeza do que é certo e do que é errado. E temos o livre-arbítrio para decidir o caminho que nós iremos tomar.
Então não adianta adorar a Deus se esse adorar for da boca para fora e nas nossas entrelinhas da vida nós agirmos com falta de caridade, com falta de amor, com arrogância e nós não estivermos ainda receptivos para interiorizar esse amor de Deus. Na pergunta 654, Deus dá preferência àqueles que o adoram de tal ou tal maneira. Aí os espíritos respondem, Deus prefere aqueles que o amam do fundo do coração, com sinceridade, buscando fazer o bem e evitando o mal. Então, é essa adoração que Deus espera de cada um de nós. É esse sentimento de você saber que nós não podemos. E todas as vezes que nós nos esforçamos para não fazer o mal, todas as vezes que nós nos esforçamos, estamos para arregaçar as mangas e fazer o bem, elevar o nosso pensamento com boas atitudes, com bons pensamentos, nós estamos adorando a Deus, porque nós estamos nos esforçando. Como é difícil essa sintonia, como é difícil a gente canalizar o nosso pensamento para as coisas que são de fato positivas, porque o tempo todo, ao longo da vida, no nosso dia a dia, aparece uma pedra no nosso caminho, no trabalho, na família, em algum momento, para que a gente tropece. Algumas vezes, em algum momento, a gente tropeça. Mas como é bom quando a gente tem essa certeza e esse comprometimento da gente pegar, despertar e tentar seguir o caminho. Que é isso que Jesus espera de cada um de nós. Deus prefere aqueles que o amam do fundo do coração, com sinceridade, buscando fazer o bem, evitando o mal. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. No entanto, aquele que o adora, porém que ainda é orgulhoso, ciumento, é duro nas suas posições, não abre mão daquilo que ele acha, que ele está sempre certo, ele é sempre dono da razão, que é ambicioso, vaidoso, orgulhoso. Esses que colocam a religião, se colocam como detentores do saber diante da mensagem do Cristo, e que nas entrelinhas da vida eles se posicionam com essa maneira, eles estão adorando a Deus de fato? Não estão adorando a Deus, porque nós já percebemos, nós já temos a certeza que esse adorar a Deus é principalmente esse esforço contínuo de termos atitudes mais assertivas na nossa vida. Porque quando nós temos essas atitudes mais assertivas, todo o nosso campo vibratório, ele vibra de uma maneira positiva, porque nós somos energia. E como nós vamos nos conectar com o alto se nós estamos vibrando de uma maneira negativa? Essa conexão não vai acontecer. Então, para que sejamos realmente nos posicionemos como os filhos de Deus, irmãos de Jesus, e que estamos trilhando o caminho que Jesus nos apresentou, nos esforçando para seguir, nós precisamos desse esforço contínuo. Ninguém aqui, a casa espírita, as religiões, elas não são para os sãos, elas são para os doentes. Elas são para aqueles que precisam, todos nós. Então, toda a humanidade precisa. E nós precisamos de fazer jus a tudo aquilo que nós ouvimos, que nós buscamos aqui dentro, para que possamos interiorizar lá fora. Os homens que, na pergunta 657, os espíritos perguntam, os homens que abandonam a vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, têm o mérito nos seus olhos? Meu filho pergunta muito, fala muito para mim, mas eu não faço mal para ninguém, então tá tudo bem. Então tá tudo bem? Não, pois se não fazem o mal, deixam de fazer o bem. E deixar de fazer o bem é se tornar inútil. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Terça-feira eu tenho que ter essa experiência, me posicionar de algo novo, que eu preciso de fazer isso.
Mas muito mais do que isso, é no meu dia a dia, quando a gente passa por uma pessoa que está lá no sinal, que está nos pedindo alguma coisa, é a gente tratar, ver aqueles irmãos que a gente não conhece com carinho devido, injetar uma palavra. Você não pode, às vezes você não pode dar uma moeda, mas você pode dar um sorriso e uma palavra de esperança. Então, é essa a nossa postura que nós temos ao longo da nossa vida, que Jesus espera de cada um de nós. Na pergunta 658, a prece é agradável a Deus? A resposta é: a prece é agradável a Deus se for ditada pelo coração, se for dita com fé, louvor e sinceridade, pois a intenção é tudo para Ele. Então, a fé, quando nós nos sintonizamos, nós temos essa responsabilidade, é isso que vale para Deus. É essa sintonia que nós vamos ter lá diante de Deus. Na pergunta 660, a prece torna o homem melhor? Sim, porque quem ora com fervor e confiança se torna mais forte para lutar contra as tentações do mal. A oração ela blinda o homem das emanações negativas. Pedir em prece perdão diante das nossas faltas não adianta se o homem velho ainda não se propôs ao homem novo, a modificar a sua conduta para o homem novo. O que Deus quer de cada um de nós é que nos esforcemos a sermos melhores, que Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, se nós não nos posicionarmos, de fato, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de pensar e de agir ao longo da vida, será que nós estamos bem? E, principalmente, a Denise vai lá no Grêmio. Se ao longo da minha vida eu cometer alguma falha grave, as pessoas vão associar sempre a doutrina à pessoa. Então nós temos uma responsabilidade imensa quando nós temos o conhecimento. Então, adorar a Deus é essa responsabilidade que vai nos permitir essa conexão maior. Se orarmos com fé, resignação, adorando do fundo do coração, essa prece nos permite energizar e, em consequência, alivia as nossas dores, nossas angústias e aflições, e dos desencarnados também. Pensamento é força. Pela prece podemos ser envolvidos e envolver, ser sensibilizados e sensibilizar, receber e dar auxílio. Não podemos achar que somente orando estamos adorando a Deus. Não podemos achar que somente orando, adorando, estamos nos redimindo das nossas faltas pretéritas. É preciso que a gente faça algo mais. Estamos munidos de força e coragem e fé para que possamos vencer o nosso maior inimigo. Nós estamos aqui nos munindo de força para vencer o nosso maior inimigo. Será que eu vou chegar ali e vou comprar uma arma para isso? Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque tudo que nós estamos passando na vida, tudo que nós somos é consequência das nossas próprias atitudes, da nossa própria maneira de pensar. E nós temos que nos libertar desse sentimento, para que possamos vencer as dificuldades que foram geradas por nós mesmos. Precisamos olhar para frente e para o alto e seguirmos com Jesus, confiante nesse amor maior que Jesus tem por cada um de nós, enquanto nosso irmão, e que veio nos apresentar de uma maneira leve um Deus onde o jugo dele não é aquele jugo pesado de inferno, de céu e inferno. Não é aquele Deus aonde que, se nós não professarmos determinadas credo, nós estaremos fadados ao inferno. Não, é aquele Deus que nos perdoa, é aquele Deus que nos dá possibilidade, é aquele Deus que nos ama e que fala: hoje você não conseguiu, mas outras oportunidades virão de reparo e vai dar tudo certo. E é exatamente esse esperançar a vida é que nós precisamos lançar aí fora, porque quando nós estamos expressando nesse mundo de tanta desesperança, nós estamos adorando a Deus. E precisamos de ficar alertas para esse sentimento.
Alerta a todas essas influências negativas que vêm ao nosso encontro e que quantos momentos a depressão, o suicídio e tantos outros fatores que a gente vê hoje muito em evidência na sociedade, aonde nós estamos dando a nossa contribuição diante do mundo, porque vir aqui falar é pouco. Falar aqui, estar aqui nos estudos da Casa Espírita é pouco. Aqui a gente se energiza para que possamos vivenciar o Cristo lá fora, adorar o Cristo de fato, sentir o Cristo, sentir a mensagem de Deus, exercitando lá fora, que aqui é só um estágio. Para a gente finalizar, vamos colocar uma música para a gente se sensibilizar para a prece final. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir. Rumo à luz. Não nos esqueçamos nunca do provérbio: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, que façamos a nossa parte dentro desse templo que cada um de nós temos aqui, e que precisamos, que o mundo precisa de cada um de nós, da nossa contribuição, que Jesus espera, que possamos esperançar a vida lá fora, desse mundo que está tão difícil, mas que é possível, e que possamos fazer sempre a nossa parte. Que tenhamos a certeza de que adorar, se conectar com Deus é muito mais do que palavras bonitas, que prece, longas, mas é essa mudança de sentimento,
esperançar a vida lá fora, para que nós possamos realmente fazer jus a todas essas bênçãos, tudo que nós recebemos aqui nessa doutrina tão maravilhosa, tão esclarecedora. Muito obrigada, casa, pela oportunidade. Essa casa aqui me emociona muito. Muito obrigada pela oportunidade, obrigados amigos espirituais. Que Jesus possa envolver a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que possamos todos sair daqui sensibilizados e responsáveis com o seu fazer no seu dia a dia, na sua vida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Nós agradecemos a nossa irmã Denise pelo belíssimo trabalho, que ela possa voltar outras vezes, que possamos dizer assim, elevar o nosso pensamento a Deus, ao alto, e deixar, Senhor, as nossas vidas ao alcance do Teu amor, que derrama sobre cada um de nós neste momento, esses fluidos, essas energias salutares, Senhor, que nos fortalecem, que nos dão força para seguir em frente diante dos desafios. Que esse amor, Senhor, que derrama sobre nós, possa também ser derramado sobre a humanidade inteira, que precisa tanto dessa bênção e desse amor. Que a Tua luz, Senhor, a Tua glória, possa permanecer dentro de cada um de nós, hoje, agora e sempre. Graças a Ti, Senhor. Nós desejamos uma boa noite a todos e contamos novamente com todos aqui na próxima semana. Muito obrigado a todos. Bom final de semana.